a senhora pode dizer verdadeiramente quem foi o Padre Aloísio, né? Sim. Quem foi o Padre Aloísio? Primeiramente para a Neide, depois para a irmã Neide e para a comunidade que lá ele estava. Padre Aloísio foi alguém que, desde jovem, teve um desejo muito grande de Deus. Lutou, buscou, desde pequeno, lá de Vargem do Cedro, né? Uhum. Até temos ele aqui num livrinho das virtudes, né? Que Olha ali. as virtudes, que foi lançado agora por causa da venerabilidade. Padre Léo Reck fez esse livrinho, né? Resumindo as virtudes. E desde lá, com 12 anos, ele já quis encaminhar-se para o convento, para o colégio, né? Veio, naquele tempo, com o menino, veio a Brusque, depois... Ele que foi seminarista aqui no convento, seminarista da primeira turma aqui do convento, né? Olha só. Isso é interessantíssimo, né? E ele que depois volta como formador, mestre de noviços, né? Sim. E o nosso convento, que neste ano completa 99 anos e que no ano que vem completará 100 anos de existência. Pois é. Para nós também é uma grande alegria, né? Ter alguém que está nesse processo de santidade, já é venerável, né? Sim. Então, é uma alegria saber que Padre Aloísio esteve também aqui por esses corredores. Claro, era outro seminário, como vocês podem ver nas imagens, podem acompanhar nas nossas redes sociais como o convento foi mudando, mas saber que o Padre Aloísio também esteve aqui, né? Então, também deve ser uma alegria também para a senhora, né? Sim. Ter conhecido alguém que está tão próximo de estar nos altares, mas que para nós já é como um santo, né? E coincidentemente, nós iniciamos dia 2 de agosto, o ano, os 50 anos da fraternidade. Olha só. 100 anos daqui, 50 de lá. Olha só, que legal, né? No ano de 2024, a gente celebra 50 anos de vida de fraternidade. Olha só. Então, o Padre Aloísio tinha, como eu já falei no início, ele tinha assim um faro para as coisas de Deus. Tanto faz a idade, o nível onde estava. Ele atingia pobres, médios, da alta, tanto fazia. Ele era muito simples. Então, onde tinha alguém com interesse de Deus, precisasse dele, ele estava, né? E assim ele viveu no meio do povo, ouvindo. Não era um homem que falava muito. Porque ele dizia que se você dá chance para alguém falar, a pessoa já fala e já tem a resposta. Só falta alguém ajudar para ele assumir a resposta. Olha só. Às vezes só dizer, é isso mesmo. Então, era um homem assim mais tranquilo, né? Um pouco mais reservado, mas alguém que, ao mesmo tempo, se mostrava alguém que era muito bem espiritualizado. E alguém muito do povo. Que vivia realmente aquilo que ele professou, pobreza, castidade, obediência. Por exemplo, o que eu conheço na Barra do Rio Cerro, desde o tempo que ele foi lá, ele tinha um desejo muito grande de fazer a comunidade participar de uma vida ativa de igreja. Então, ele deixava os movimentos acontecerem, apostolado de oração, naquele tempo, Filhas de Maria, os marianos, né, que eram todos movimentos, cruzada eucarística, né? Fazia os jovens viverem isso. Porque hoje em dia nós temos muita ocupação, mas naquele tempo não. Ou o povo trabalhava ou ficava parado aí sem saber o que fazer nos domingos. Então ele programava romarias. Olha só. Andava de um lado para o outro, rezando o terço, chegava no local, levavam coisa junto para comer, mas antes celebrava uma missa, e assim ele fazia uma convivência. E depois, há muitos anos, pós-concílio, bem dizer, né? Ele começou o que nós chamaríamos hoje os grupos de reflexão. Ele reunia por ruas, que era uma casa aqui, uma lá, daquela época, né? E fazia o povo se reunir uma vez por semana para meditar a Bíblia. Olha só que interessante. E não dava todas as respostas, fazia eles mesmos tirarem. Eu lembro tão bem, uma vez que ele se reuniu com um grupo e eles meditaram o Homem da Mão Seca, aquela passagem. E aí ele deixou assim, aberto para ver. E a passagem dizia que depois logo ele se pôs a servir, né?
Aí um dos que participavam disse assim, padre, então ele ficou curado porque ele estendeu a mão para fazer bem para o outro? O padre nunca esqueceu. Olha só. Nem ele tinha assuntado assim tanto, com tanta... Como é que esse homem inculto podia dizer isso? Ele tinha certeza, era o Espírito Santo, né? Com certeza, né? Pois ele era simples, ele ia na casa das famílias, fazia visita, chegava 11 horas, às vezes, na casa de alguém, ia lá, abria as panelas todas, porque naquele tempo os colonos, eles tinham fogão a lenha, Claro, iam sim. trabalhar e a comida ficava pronta sozinha. Então ele chegava 11 e pouco, ele ia lá, abria, destampava as panelas, a mulher dizia, a dona da casa, o senhor quer experimentar? Claro, dava um prato, ele ia tirando. Aí eu dizia para ele, uma vez eu estava junto, padre, que vergonha, você não viu a alegria da mulher? Não é porque eu estou com fome, eu vou comer em casa daqui a pouco, mas a alegria dessa pessoa, a gente tem que... também servir, né? ele disse, a gente tem que ser simples. Com isso, ela entendeu que a comida dela era boa. Então, a gente não deve ser tão complicado. Que legal, né? Sim. Isso é fascinante porque a gente vai percebendo que, às vezes, a gente tem esses desejos de querer complicar tanto as coisas, né? Claro que na faculdade, na vida no seminário, querer falar certinho, querer agir certinho, quando, na verdade, estar à vontade é uma manifestação de Deus. Eu chegar para ti e dizer boa noite, meu irmão, durma bem, ser simples, também nesse sentido, né, irmã? Ele dizia, quando você convida alguém para tomar alguma coisa, a pessoa não vem por causa de um banquete. Se ela quer comer uma coisa, ela faz em casa. Com certeza. Ela vem por causa da convivência. Então, é melhor fazer uma coisa simples e conviver com ela do que ficar ali, né, preocupada e a pessoa não se sentia acolhida, né? Inclusive, quando ele atendia as pessoas, às vezes, não é todo mundo que conseguia falar olho no olho. Ficava envergonhado, ficava assim e a conversa não saía. Aí ele avisava as irmãzinhas, isso já em Nereu também, avisava, faz um café lá para nós. Daí, vamos lá tomar um café? E enquanto tomava o café, saía tudo o que precisava falar. Desenrolava tudo. Ele também era muito caridoso com os pobres. Tanto assim que ele disse para mim, olha, se você quer caminhar numa vida com Deus, você não pode perder de vista os necessitados. Então, uma vez ele me ensinou que eu fosse lá assumir uma casa nos sábados, de que uma mãe que estava doente, com uma ferida na perna, não podia trabalhar, e tinha os filhos pequeninhos e eram muito pobres. E ele me ensinou a ir lá e fazer o trabalho, ajeitar, fazer a comida, limpar a casa, lavar a roupinha e ficar com eles. Tudo isso foi despertando o meu chamado também, esse modo de atuação. Várias vezes, em vários lugares, ele me fez fazer coisas assim, assumir trabalhos, né? Depois, quando nós moramos logo no primeiro ano juntos, a irmã Zenaide, essa Lourdes, aí já estava a irmã Miriam, que hoje está, nós tivemos férias, porque a gente começou no início do ano, metade do ano, e no fim do ano éramos professoras ou estudantes, algumas, tivemos férias. Ele disse, olha, de dezembro até fevereiro, vocês em casa juntas, vai acabar tudo. Vocês não vão dar conta. Se vocês fossem tão espirituais que pudessem manter esses 2 meses em oração, estaria ótimo. Mas não vai ser. E o próprio Padre Deon diz, né, que férias prolongadas nem sempre convém. Então, um pequeno tempo para descansar. Aí o que ele disse? Vocês vão arrumar um trabalho para as férias. Olha só. A irmã Zenaide, que sempre foi muito disposta e aventureira, para ela não tinha impedimento para nada. A irmã Zenaide disse assim, eu vou sair por aí. Vai, acha trabalho para todo mundo. Aí, então ela foi num tenente, onde ela foi trabalhar. No gerente do Banco do Brasil fui eu. A outra foi no dono da Marisol, e o outro foi no dono de uma outra grande empresa lá de Jaraguá. Todo mundo foi trabalhar em algum lugar. Aí outro a diretora de uma escola de segundo grau. Todas nós íamos trabalhar o dia inteiro, voltávamos, fazíamos a comidinha, quer dizer, revezávamos de manhã, de tarde, voltávamos para comer e tudo. A gente não tinha vontade nem de falar de noite, quando chegava de noite. Cansadas.
A gente só desejava ficar quieta na frente do sacrário. Era o que ele queria. Olha só. Era o que ele queria. A gente ficava diante do sacrário tempo e tempo. Assim ele nos formou para ficar junto de Jesus Eucarístico. Uhum. Provando o amor. Aí, sábados e domingos, ele arrumava trabalho para nós na igreja. Nós tivemos que assumir uma missa do São Sebastião, a missa das 7 da manhã, não era no estilo de hoje, claro, né? Depois, eles davam preparação para curso de batismo, que ele começava naquela época isso. E tinha dificuldade de encontrar pessoas, às vezes. E como ele nos instruía, vocês vão assumir o curso de batismo. E assim ele dava ocupação para nós. Mas ele também era muito alegre e brincalhão. Ele botava nós todos dentro do carro e saía por aí, passear numa lagoa para pescar. Era um homem muito... Tinha os momentos divertidos muito, também. muito. Ele era muito alegre e expansivo. E falando em momentos divertidos, irmã, além dessa história de ele gostar de ver as irmãs bem ocupadas lá e dar bastante trabalho, um outro fato, então, curioso, um fato, então, divertido, alegre e engraçado que a irmã pôde compartilhar, então, com o Padre Aloysio, teria algum específico? Que ficou marcado? Olha, nós tivemos muitos, assim, de coisas interessantes. Por exemplo, ele gostava que a gente fizesse uns teatros. Fizesse uns teatros e aquilo que a gente sabia fazer... uma lição assim, a representava num teatro, bem simples entre nós, assim, né? Aí nos levava para algum lugar, celebrava uma missa. Ele gostava muito de celebrar missa. Ele gostava, Um dia em Pomerode, ele já numa Páscoa, naquele tempo, os padres recebiam a liberação para celebrar 3 missas. Isso foi, assim, uma abertura da igreja como nunca. Grandiosa para a época, né? E ele, então, ele aproveitou, ele não ficou atrás. No final do dia de Páscoa, ele tinha celebrado 6, porque um padre lá não podia, outro ainda não estava aberto para isso, já tinha celebrado uma, isso chegava, e ele foi. Onde tinha vaga, ele foi. Quando chegou de noite em casa, ele disse, que maravilha, gente, que beleza. Vamos celebrar mais uma em ação de graças? Celebrou a 7ª em ação de graças. Nossa, que interessante. Padre Aloysio, então, era o homem da Eucaristia. Muito, muito. Santa Missa. E aí ele dizia assim para nós, olha, que vocês não sejam daqueles consagrados que a gente tem as capelas e tudo, e se você quiser se esconder, vá para a capela, porque lá ninguém entra para te achar. Não sejam desse tipo. Jesus está vivo esperando. Olha, quando aquela mulher tocou em Jesus no meio de uma multidão, Jesus disse, quem me tocou? Os discípulos, mestre, você está sendo empurrado por todos aí? Como que vai perguntar? Não, saiu de mim uma força. Aí ele dizia, se eu estou à distância, lembro de Jesus lá na Eucaristia, lá naquela igreja, lá naquela capela da nossa casa e tudo, eu faço... Ele dizia uma fisgadinha de amor, uma flechadinha de amor. Quem me tocou? Alguém me tocou. Então ele pedia para a gente nunca passar indiferente diante de uma igreja e nunca passar indiferente diante das capelas e não deixar Jesus sozinho. Então a humanidade chora, sofre porque está sozinha. Ele ficou ali para fazer companhia e nós não o procuramos. Assim era o pensar dele, né? E, irmã, conta um pouquinho para nós, a senhora que está mais envolvida no processo de beatificação dele, agora ele declarado venerável lá em abril. Conta para nós como é que é esse processo, porque às vezes o povo de Deus que está em casa nos assistindo pode pensar, uma pessoa que era religiosa e que se destaca no meio de alguns, então essa pessoa é escolhida para ser santo. Como é que é esse processo? O que precisa? Quais são as dificuldades? Quais são as alegrias, às vezes as frustrações de todo um processo de beatificação e, claro, depois canonização? Sim. As virtudes que nós temos que praticá-las, né? Todo batizado tem toda uma programação de virtudes a serem vividas, né? Na vida com Deus, né? Ele praticou de uma maneira heróica. É essa consideração que Roma teve. Como ficou sabendo disso?
através dos testemunhos, das cartas, do que o povo viu, do que o povo experimentou, do que o povo sentiu, daquilo que nós vimos, que convivemos com ele, coisas que não é normalmente que se vive, sem mais nem menos, mas ele teve a coragem de viver uma coisa heróica, de uma maneira heróica, de uma forma radical, difícil, não que ele não caísse. Então isso também torna ele, abre um caminho. Ele dizia para nós, quando você tenta viver uma virtude, você vai ser provado na coisa contrária daquela virtude. Se você pede para viver uma virtude, você vai ser provado no contrário, porque ali você testa se você e desenvolve a virtude. E se o inimigo quer desanimar você e quer levar você por outro caminho e você enfrenta e luta, o inimigo, em vez de tirar você, ele é instrumento de você transformar aquela tentação em virtude. Então, tudo aquilo que é tentação, tudo aquilo que é vida que poderia afastar de Deus, se eu pego na mão, enfrento, faço o contrário, eu venço o inimigo e ele ainda vai desistir de mim, porque era o que faltava, né? Ele me ajudar a ter virtudes, né? Então, o inimigo não quer nem saber, né? Então, não precisa ter medo. Ele dizia, não precisa ter medo do inimigo, não precisa ter medo do demônio, só segue Jesus, continua, vai fazendo o que ele pede, né? Na palavra de Deus e tudo, né? Então, este livro aqui tem as virtudes, né? Tem uma todas, breve história, daí depois... todas só as virtudes, né? Que interessante. Algumas.